Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamaru, seleção japonesa, com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. É isso aí, galerinha! Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers. Na apresentação, o Barbudinho Alegria. Comentários dele. A meta é... Nossa senhora, comecei o programa bugando, né? A metanfetamina do Renamaru, né? Mr. Thiago Recruta. É que, pra quem não sabe do contexto que eu buguei agora, a gente tava até agora falando de remédios e doenças e por aí, vai. Daí eu fiquei com os remédios na cabeça, cara. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos juntos mais uma semana. Bem, um dia a gente promete dar o play antes e vocês terem todo o contexto das nossas piadas internas, porque como a gente falou em outros programas, a gente usa o Renamaru às vezes pra atualizar conversas. Então a gente fica 5, 6 dias sem falar, vamos gravar, tá hora, vamos. Aí perde meia hora tentando ligar os bagulhos, mas meia hora conversando off, depois nós vai gravar. É isso aí. Elias, hoje estamos para falar da avançadíssima situação, não de remédio, mas ainda da seleção japonesa. Temos já os 3 adversários no mês de junho já confirmados. Temos que falar então sobre seleção japonesa, sobre convocação, sobre adversários, situações, campeonatos que terminaram, que também tiveram envolvimento de jogadores japoneses. Muitos papos e vamos nos atualizar para falar o nosso programinha aí sobre seleção japonesa, que, claro, é sempre muito esperado pelos nossos queridos ouvintes. Só fechando o assunto lá, a vida do adulto classe média brasileira não é fácil, né? A gente sofre. É verdade. É isso mesmo. E só atualizando o nosso querido Thiagão, são 4 adversários, tem um amistoso a mais, 4? Né? É a Kirin. Que beleza. É a Kirin Cup, né? Kirin Challenge Cup, mais um amistoso por fora. Opa, que bom, fico feliz. A minha listinha aí tá só os 3, mas bem, a mais, melhor ainda, quanto mais melhor. Porque é o seguinte, ó. No dia 2 de junho nós teremos um amistoso contra a seleção do Paraguai. Certo. No dia 6 de junho contra a seleção brasileira. Ok. No dia 10 de junho contra a Gana. Gana, até eu sabia, e tem um quarto. E no dia 14 de junho a confirmar ainda ou a seleção do Chile ou a Tunísia. São 4 jogos. Legal, gostei, bons nomes. Eu até sinceramente achei que não tinha virado nada esses amistosos, né? Porque eu por alguns lugares não vi a confirmação, mas bem, se tá a confirmar até o dia 14 é chão, né? Normalmente a Kirin normalmente é mais de um adversário, né? Nas épocas mais áureas, né? Da Kirin Challenger, né? E tudo mais assim. Então, bem, bacana. Espero que realmente confirme 4 adversários. É interessante, porque, Elias, se for parar a pensar, deve ser os únicos adversários que a gente vai ter. No máximo, talvez deva ter ali uma janela em setembro, comecinho de outubro, porque depois acabou, né? Depois é preparação, reta final e Copa do Mundo em novembro, né? E lembrando que, daí vamos ter os jogos em julho da Copa do Leste Asiático, né? Que verdade. Já estão confirmados, mas isso aí vai ter uma outra convocação e tudo mais. E depois vai estar com o calendário aberto aí para amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, ou se quiser chamar uns J-League e tudo mais, isso aí ainda tá aberto, não tem nenhum adversário definido. Então tem esse hiato, né? Essa janela aí, lembrando que a Copa do Leste é em julho. E depois, calendário só confirmado até agora, a Copa, né? Começa no fim do mês. No fim de novembro. E eu chuto que vai ter uma janela no mês de setembro. Porque, por exemplo, eu tava vendo os adversários, Gana tem jogos marcados para setembro já, por causa das eliminatórias da Copa Africana e tudo mais. Então eu imagino que se tem o negócio da Copa Africana, obviamente que o FIBA vai abrir ali uma janelinha ali para uma última convocação, porque depois entra outubro, dificilmente alguém vai fazer alguma coisa em outubro, chuto eu, depois já temos em novembro. Já. Lembrando que algumas seleções da Ásia têm compromissos já em setembro devido às eliminatórias da Copa da Ásia, que não tem todas as vagas definidas, né? Apenas o primeiro pelotão, o segundo se classificaram direto, né? Então as seleções menores elas têm o calendário. Então, como se trata de data FIFA, que também tem aquela Nations League na Europa lá e tudo mais, né, Thiagão? Então realmente dá para convocar aí uns amistosos legais.
Provavelmente vai ser nessa pegada de seleção da América do Sul, da CONCACAF, da África, da Oceania, porque os europeus têm tudo esse calendário cheio aí, né? Então, vamos aguardar o que pode acontecer. Vai ter em setembro, em outubro e provavelmente em novembro sempre tem aqueles amistosos preparatórios para a Copa, né? Que ocorrem 2 semaninhas, uma semaninha antes da estreia, né? Para daí já treinar as equipes convocadas. A lista final, né? Aquela lista da Copa mesmo. E depois a Copa do Mundo. É que o problema é que quando chega nessa data aí de preparação, como não é data FIFA, é meio que acordos entre as federações, né? Então pode ser que o Japão tenha muitos ou poucos amistosos, né? Normalmente são 2 ou 3, né? Ou pelo menos 2, pelo menos, né? Como a gente vê em algumas seleções. Mas bem, por enquanto ainda é uma especulação, mas espero sim que o Japão jogue o máximo possível, até porque todo mundo sabe, a gente não vai nem entrar no mérito falar sobre grupos, porque a gente sabe, né, a gente já fez um programa sobre isso, volte aí no último programa sobre a seleção japonesa, que é a situação do Japão em grupo e tudo mais, né, a gente tem um programa muito legal dos últimos meses aí, que foi o pós sorteio da Copa, então tá muito atualizado, a gente recomenda, para quem não ouviu, dá uma olhadinha lá também. Geralmente o padrão da JFL é o seguinte, né, são 3 amistosos com seleções, e um jogo treino contra o tio do bar lá da esquina. Contra o time escolar de não sei de onde, né? O Japão tem mania de fazer esses amistosos. O famoso jogo pra dar moral, né? Exato. Famoso jogo pra dar moral, né? Pra não perder mesmo, né? E chegou já em Japão empatar. E alguns jogos bizarros aí, antigos aí. Vulgo, Copa 2006 e tudo mais, né? Mas bem, teve um jogo lá pra Copa 2018 que ocorreu antes deles viajarem pro Japão contra uma faculdade lá que foi 28-0 pra seleção, né? Uma coisa assim. Lembra? Nossa, o grande jogo. Sinceramente, não lembro mais desse. Eu admito que eu não lembro mais desse aí, não. Mas, bem, jogo contra a faculdade, né? Porra, tá de sacanagem, não. Pior se ele vai segundo. Tiagão! Se fosse contra a seleção de Waseda, os meus amigos da Waseda University, eu ia torcer pra seleção. Eu sei a seda que você quer enrolar aí, né? Exatamente. Lá, meus amigos, eu sempre. Um grande abraço pra todos os amigos da faculdade de Waseda. O Tiagão é os amigos da seda dele que vê galinha morta correndo por aí. Não. Respeita a Universidade de Waseda. Ai, meu Deus. Tiagão, os convocados aí, começando pelos goleiros, nada fora do comum. Kawashima, Shuichi Gonda, Daniel Schmidt voltando aí, e o Keisuke Osako, né, de Sanfrecce de Hiroshima. Até aí tudo bem, muito bem selecionado aí os goleiros, até temos 4 goleiros, porque são muitos amistosos, né, então provavelmente vai ser diluído aí nesses jogos, um goleiro vai ficar de gancho aí, provavelmente em algum jogo, não vamos revezar. Exato, mas provavelmente a gente já sabe quem são os 3 goleiros, né? O Kawashima, Gonda e Daniel Schmidt, né? E o Osako tá ali pra dar moral, pra ver se ele pode ser utilizado, né? Eu, sinceramente, não sei sua opinião, mas eu acho que eu iria com os 3 principais, deixava o Osako, sei lá, pra Copa da Ásia, entendeu? Alguma coisa assim. Até, provavelmente, a Copa do Leste, que provavelmente deve ser os J-Leaguers apenas, né? Copa do Leste Asiático, né? Eu não sei se eu praticamente levaria, mas claro, pode ser que ele entre nos jogos e jogue demais e consiga aí tirar talvez a vaga do Schmidt, né? Talvez que seja o que está mais pendurado ali, talvez, ali, que eu acho muito difícil o Gonda ir indo como um goleiro de... não que vai jogar o Gonda, eu acredito, né? Mas para questão de banco, de auxílio de fora do campo e o Kawashima como goleiro principal, né? Eu acho que vai ficar esses 3 mesmo pra Copa, não vejo ali só se acontecer uma surpresa, como aconteceu com Nishikawa aquela vez que rodou, né, Tiagão? Era certeza que ele ia pra Copa e acabou entrando. Aliás, o Nishikawa rodou em 2 Copas, né? Em 2010 ele rodou, o Kawaguchi foi do nada pra Copa. E na Copa passada ele rodou e entrou na Kamura do nada, né, também, né? Exato. E no caso do Kawaguchi ele rodou porque... E nem foi pro Kawaguchi jogar, né? Foi, claro, ele tem mais uma Copa do Mundo no currículo, mas o Kawaguchi foi mais como auxiliar, né, fora de campo ali, né? Um cara de bastidor, de vestiário, do que praticamente pra jogar, né? Até porque o Kawaguchi, se não me engano, obviamente ele acabou não jogando, né? Não entrou e tal, e tudo mais. Elias, na sua opinião... talvez a gente pode assuntar isso rapidamente, porque vai ter outros programas sobre Copa do Mundo, a gente vai voltar a falar sobre detalhes e tudo mais. Mas pra você, você fica feliz com a situação dos goleiros do Japão? Obviamente que, eu já vou adiantar pra vocês que vendo a última convocação, até comentei com o Elias e com o Bom Tempo em off,
que eu vi ali alguns comentários no próprio Twitter, Facebook e tal, da página da seleção japonesa principal, e eu vi muita gente, assim, muito japonês corneteiro mesmo assim, e a maioria dos comentários sobre goleiro foi, poxa, ainda Kawashima, sabe, ainda Kawashima, então até os japoneses eu sinto essa insatisfação com essa manutenção do goleiro da seleção. Mas na sua opinião, você está feliz com isso? A gente está indo com o que tem de melhor? Goleiro é uma situação que o Japão, assim como laterais, a gente não está com uma safra muito boa renovada. Qual que é a sua opinião sobre a situação de goleiro da seleção japonesa ou do futebol japonês como geral? Eu vou ser bem sincero, Thiagão. Vai chamar quem, porra? Sabe? Vai chamar quem? Não tem. Não tem. Ainda mais que o Kawashima é um reserva, né? E a gente sabe que é um goleiro, por mais das peripécias que ele apronta de vez em quando, se precisar ele vai lá, vai chamar a responsabilidade pra ele. Tem feito bons campeonatos franceses, por sinal. Se não fosse um goleiro velho, encostado, que não tava jogando no seu clube, beleza, mas é um cara constante, ele tem estabilidade, tem currículo, experiência, não precisa nem falar, né, Thiagão? E vai chamar quem, pô, sabe? Vai ressuscitar Higashiguchi? Não sem condições. O Higashiguchi talvez foi o maior flop aí dos últimos anos de goleiro, né? Tem os piazinhos, né? Tem o Osako, tem o Tani, mas não dá pra jogar os caribuchos. Já colocaram o Osako numa fria, que foi a Copa América. Tanto que ele jogou o primeiro jogo, fez um monte de cagada lá. Quem jogou a partir do segundo? Kawashima. Entendeu? Kawashima, né? Na hora que a equipe mais precisa, ele tá lá, né? O cara que apaga, né? E pegou, fez uma baita Copa América, Kawashima. Então não tem. Tinha aquele goleiro também, que era do Cacho Rei Sol também, o Nakamura, se não me engano, era isso? O Nakamura? Isso, foi pra Copa. Foi passada. Pra Copa e tudo mais, e aí ele caiu junto com o Rei Sol, né? E era o Koseki Nakamura? Eu não sei se estou falando. Isso, era esse mesmo, era né? o Nakamura, e aí o Koseki Nakamura ele chegou, pô, legal, bastante e tal, mas aí ele meio que caiu junto com o Rei Sol pra segunda divisão, se não me engano ele até chegou a jogar a segunda divisão pelo Rei Sol, e depois deu uma sumida, né, eu nem sei onde que ele não sei se atualmente ele tá não, hoje ele tá no Portimonense, né, foi Portimonense, foi português e tudo mais, mas assim, acabou não vingando, né, e é um goleiro de 27 anos que, pô, na minha opinião, ele seria... Era pra ser ele, né? Era pra ser ele, meu primeiro e segundo goleiro do Japão. E eu pensava muito que o Higashiguchi talvez seria o goleiro de pelo menos 2 Copas do Mundo ali, sabe? O Yamamoto da seleção japonesa ali, sabe? O goleiro que tava só ali. E nem pra isso, né? Hoje o Higashiguchi é uma... meu Deus, ali nos momentos eu sinceramente acho que ele é um quase ex-goleiro em atividade, assim, né? Então é complicado, né? Não, mas tá muito bem servido o Kawashima, o Gonda, o Shimichi. Tem o Osako, que é o piazinho aí, o próprio Tani, né, que foi titular das Olimpíadas. Tem o Obi lá do Marinos também. Verdade, o Obi. Só que são piazinhos, né? Então a gente sabe que... Imagina, chega na Copa do Mundo, machuca o Gonda, machuca o Kawashima, aí o terceiro goleiro pra Copa do Mundo contra a Alemanha, a estreia, vai meter um Obi ali, sabe? Não tem como. Numa Copa do Mundo com a Alemanha e Espanha na chave, não tem como, né? Tem que chamar a segurança, tem que chamar aquilo que é certeza que... Exato. Que vai fechar a casinha, sabe? Tá. No final das contas, Copa do Mundo é outra parada que nenhum de nós aqui sabe que é dentro de um campo de uma Copa do Mundo. A perna treme, né? O Japão não tem uma camisa pesada, mas para essa Copa do Mundo a camisa do Japão é uma das menos pesadas possíveis dentro desse grupo. Então é isso, né? Tem com cara cascudo. Eu até acho que diferente de 2018, que a gente reclamou muito dos medalhões, eu acho que o Japão nunca precisou tanto de medalhões, não, porque, né, pra segurar essa onda, né? Então, e dessa vez a gente não tem esses medalhões, graças a Deus a gente não depende mais tanto desses medalhões nesse sentido, não precisa meter Kagawa, Honda, sabe? Essa página virou, por bem ou por mal da seleção do futebol, teve que andar pra frente, e é isso, né? Claro, a gente não tem bons nomes renovados em todas as posições, mas no caso dos goleiros, eu acho que eu prefiro levar um
um cara experiente como o Gondo e como o Kawashima do que levar um Osaka e depender, ou o próprio Schmidt, que nunca se afirmou de verdade muito bem. Hoje tá lá, né, no Santuíri lá e tal, mas demorou muito, assim, né, pro Daniel Schmidt se afirmar de verdade, assim, né, fora do Japão. Então, é isso, né, é o que a gente tem. Tiagão, laterais, lembrando que o nosso querido Sakai ainda tá meia bomba, né, então foi poupado. Nagatomo, Yamane, Nakayama e Sugawara. Olha, Elias, vou te falar que eu sou fanzaço do Hiroki Sakai, mas eu vou falar pra você que eu não acho que ele vai fazer talvez tanta diferença assim, já que a lateral do Japão, que talvez era até antes dessa questão de goleiro, era sempre aquilo que eu mais reclamei e sempre fiquei mais preocupado, né? Talvez dessa dependência de Sakai e Nagatomo. Mas o Amane tá melhorando muito, apesar de ainda estar jogando dentro do Japão. Gosto muito do Sugawara. Acho que o Nakayama tem um potencial bem interessante. Evoluiu bastante, então, o Nakayama. Evoluiu muito. Desde o que a gente viu na Copa América pra cá, até a gente comentou no programa passado, né? Ele deu um salto enorme aí na evolução. Exato, então assim, parece que eu posso estar errado e no final das contas a gente precisar de um cara como, né, com experiência, ter jogado em Europa tal, numa equipe pesada, né, como que era o Olympique de Marseille, como foi o Hiroki Sakai, mas tem o Nagatomo, que é um ex-jogador também de muita história dentro do futebol europeu, um cara de grupo muito interessante e talvez seja um reserva, um cara que pode entrar numa titularidade, você tem uma vaga ali em aberta. Então, se não tiver o Sakai, eu tô em paz porque tem o Nagatomo. Se não tivesse o Nagatomo, eu ficaria em paz porque tem o Sakai. Os dois eu não sei se compensa ou se tem espaço. Então, eu tô mais tranquilo do que imaginei com essa questão de lateral, mas é claro, se tem um Sakai e acabar sacando o que provavelmente deve ser talvez o Amane ou o Sugawara, tá ok também, mas nesse momento eu tô até feliz com o que tem, e assim como eu falei, eu quero qualquer coisa como lateral, menos Sho Sasaki. e tem o recurso do Tomiyasu na lateral também, né? Lembrando? Exatamente, tem esse recurso do Tomiyasu aí, o que dá pra fazer também, apesar que o Tomiyasu tá bem se fixando cada vez mais, né, como também um zagueiro mesmo, né, um primeiro zagueiro e tudo mais, mas também, como você falou, tem o Tomiyasu que é polivalente, dá pra fazer isso, é o nosso grande comando decente, graças a Deus. É o AB. É o AB, verdade, muito obrigado, é o AB. O comando é incrível, mas aquele pênalti fode demais quando a gente fala dele, né, então... Ai, tristeza. Saudades, comando. Não. No júbilo. Ó, Tiagão, zagueiros, uma notícia boa que você estava pedindo faz tempo. Yoshida, o Taniguchi ganhando oportunidade. Grande jogo. Itakura, Tomiyasu e um jogador que você e o Bom Tempo estavam pedindo já há um certo tempinho, né? A estreia do Hiroki Ito. Olha aí, finalmente. Bem, a gente não pode falar que a galera da JFA não escuta o Hinomaru, né? Então isso aí é algo interessante, né? Um dos jogadores aí mais cara de bad boy dos últimos tempos aí, né? Jogador atuando de Stuttgart. Jogador muito desconhecido por muita gente, viu, Elias? Muita gente desconhece ali a história do Hiroki Ito. Ex-Jubiluata, né? Cria do Jubiluata, jogou base, depois teve ali uma passagem pelo Nagoya, né? Volta pro Júbilo e tal. Jogador bem interessante. E é isso, cara. Jogador jovem. Claro, tem algumas deficiências na questão de lançamento com a bola no pé, mas é um bom marcador, que eu acho mais interessante para o Japão agora. É um jogador limpo, né, com um histórico ali muito pouco, e ainda tem um detalhe interessante, que é um jogador que tem gol pela Bundesliga, né? Então é um zagueiro que fez gol, que tem sim uma capacidade de finalização interessante na cabeçada, na finalização. Ele não é tão gigante, mas não é tão baixo, tem 1,86 de altura, 23 anos se eu não me engano, e vai fazer na Copa vai estar com 24, e é um jogador interessante, que tem contrato até o final da temporada 2022, e provavelmente o Stuttgart não vai devolver ele para o Jubiluata. É um cara realmente que tem sim, uma carreira interessante se iniciando na Europa, e vamos ver
aí o que acontece nos próximos capítulos, mas ó, legal, espero vê-lo jogando um jogo talvez um pouco mais simples, não contra o Brasil, mas um nome interessante pra gente ficar de olho aí. Se colocar um óculos escuro no Hiroki Ito, ele fica igualzinho o Toguro, cara. Cicatriz de guerreiro tem, agora só falta o óculos. Falando em guerreiro, os volantes agora, eu vou falar. Ai, Jesus. Vamos lá. Shibasaki, Wataru Endo, Morita e Ao Tanaka. Tiagão, mais uma vez o nosso querido Hatachi fica de fora para ser convocado o Shibasaki. E o Morita ganhando mais uma oportunidade, né? Exato. É complicado, assim... Sabe qual é o problema, talvez, do Hatachi, talvez que mais te dói? Eu sei que te dói a falta do Hatachi, e eu entendo em partes ele não tá ainda, porque o primeiro jogo que ele teve não foi bom, né? Mas a gente sabe do Hatachi jogando em clube. Mas sabe qual que eu acho que o que mais te dói é você não ver o Hatachi e ver o Gaku Shibasaki na seleção, né? É uma bagaça Se não, por exemplo, se a gente tivesse ali vamos supor, tá? Vamos supor hipoteticamente que no lugar do Gaku... Ó, eu nem vou citar o Endo, mas vamos supor que o universo paralelo fosse... O Nakamura, né? O Kengo Nakamura, Endo, Morita e Altanaka. Estava tranquilo, não tem o Hatachi porque tem um jogador velho e 3 jogadores novos ali, né? O Wataru Endo que dispensa comentários e 2 novos que estão aparecendo. Mas o fato de estar o Gaku Shibasaki, que a gente já viu o que ele poderia produzir quando entrou. As entregadas ano passado. As entregadas ano passado. E mais do que isso, as trocas de times bizarras que fez, né? Como sair da primeira divisão, do Getafe voltar a jogar a segunda divisão do Campeonato Espanhol. E as últimas convocações e o que vem entregando o Shibasaki, você fala, poxa, por que não levar então o Hatachi ficar no banco e você focar literalmente o Wataru Endo e Morita, ou o Wataru Endo e Altanaka e deixar o Hatachi para um segundo tempo, do que você tá levando um Gaku Shibasaki que já mostrou por muitas vezes, pelo menos até esse momento, que o pico que ele poderia criar já foi muito tempo, né? O Gaku Shibasaki hoje, ele é um jogador de J-League, né? Jogando na Europa, né? E até porque o Leganes também, meu Deus, é uma equipe que eu vi nessa temporada um jogo, e me desculpe aí os torcedores aí do Clube Desportivo Leganes, mas é um negócio assim medonho. É medonho, o Leganes é medonho e é meio de tabela, né? Então, meu pai do céu. É complicado. Mas fala assim, mas o Hatachi vai jogar fora de posição no esquema tático da gente. Cara, não dá, porque o Shibasaki ele joga de volante ali na seleção e é só colocar o Hatachi, não precisa jogar mais avançado, porque ele joga de volantão mesmo no Celtic, né? Então dá pra fazer isso na seleção também. Não vejo um problema muito grande. Mas enfim. A questão do Gaku Shibasaki, assim, eu quero entender aonde ele vai jogar na seleção, porque assim, o Gaku Shibasaki ele tem três ali formações principais que ele sabe jogar. Quando ele apareceu, ele jogava um pouco mais adiantado, então ele podia jogar até como meia central. Ele podia fazer basicamente o que talvez fazia o Endo na seleção, o cara que distribui a bola, né? O cara que distribui a bola. Ele poderia jogar como volante ou ele poderia jogar como primeiro volante, que é o volante atrás no meio-campo, bem defensivo. Mas assim, como volante defensivo, não dá pra confiar muito. Como volante, segundo volante, né? Assim, não faz mais do que o arroz e feijão e nem faz tão brilhantemente. E como meia central, não faz gol. Então, beleza, nessa temporada ele tem 3 gols e uma assistência. Mas ele tem 3 gols e uma assistência jogando na fucking segunda divisão do Campeonato Espanhol. Que, sinceramente, pelo que eu vi na temporada 2021-22, gente, não é nada demais. Não é nada demais, não é nada de outro mundo, entendeu? Sabe, você vê ali equipes muito ruins, Las Palmas, Cartagena, Huesca, Zaragoza, time B do Real Madrid, sabe? E assim, Sport Guion, sabe? Umas equipes assim que você fala, meu Deus, assim, nem a J-League venceria. Então, não é nada demais, o Gaku Shibasaki não tá lá por nada demais e já tem 29 anos já. Em detalhe, o nosso querido Hatachi, ele é volante, recuado, e ele fez uma coisa que nem o Nakamura fez em 3 anos de Celtic, né? Ele anotou um double e uma assistência no Old Firm, cara, no jogo contra o Rangers, né? Então, nem o Nakamura fez isso na história do Celtic, de marcar 2 gols no jogo. Era pra ter feito 2 gols, mas o nosso querido Wallace meteu a mãozona cada vez lá naquele
daquele clássico antológico do Guri Trivela, né? Mas enfim, imagina, um volante fazendo 2 gols no Old Firm e dando uma assistência, né? Então... É um poder ofensivo que o Shibazaki não tem, né? É uma diferença absurda na qualidade. Shibazaki já foi um grande jogador. Foi o melhor jogador do Japão na Copa 2018. Fez uma grande Copa América também, né, Thiagão? Mas deu aquela famosa japonesice, né? Do nada, o japonês desaprende a jogar. É uma coisa que acontece muito com os jogadores japoneses, né, cara? Simplesmente do nada. De um ano pro outro, pá! Dá a tela azul. Não sei se é um fator... A gente sempre conversa sobre isso, né? Se é um fator psicológico, sei lá, cara. É muito complicado, não tem uma explicação lógica, a gente não tem uma explicação para isso. O Gaku Shibazaki tá vendo aqui, ele tem mais um ano de contrato pela equipe do Leganes, vai jogar a segunda divisão ano que vem, porque o Leganes ficou em meio de tabela. A única talvez coisa que você pode falar assim, talvez o motivo pelo qual ele está na seleção hoje, ou porque ele seja um jogador de referência do Moriaço, é porque ele é um cara que jogou praticamente a temporada toda, 33 jogos, jogou praticamente quase tudo que teve para jogar na segunda divisão no Campeonato Espanhol, e é um cara que não faz muita falta, é um cara de poucos cartões amarelos, entendeu? O cara que tem uma assistência, 3 gols e uma assistência, então é um cara que ainda sabe ter um poder ofensivo, mas assim, o Gaku Shibazaki, eu acho que ele só brilha quando ele tem espaço, e gente... Qual é a chance do Gaku Shibazaki ter espaço contra a Alemanha, contra aquele meio campo da Espanha? Então, sabe, é questão de momento, sabe? E, infelizmente, o futebol japonês ele tem um negócio que no Brasil é muito louco, né? No Brasil é momento, e às vezes o momento é até mais importante do que a história do jogador na seleção, né? E eu vejo alguns jogadores no Japão que é isso, né? Muito histórico da seleção, porque ele fez isso há 3 anos atrás, que quando apareceu ele, Asano e Deguchi, foi um negócio novo, uma revolução, foi um começo interessante, foi uma nova geração do futebol japonês, mas ficou por isso só, né? E é isso, né? A gente tá lá e tem que esperar o que acontece, bem, é isso, né? Tem que engolir a seco e ver e esperar que o Moriaço esteja muito certo, mas assim, uma seleção começando com o Gaku Shibazaki nos primeiros 45 minutos, pra mim, é quase meio jogador a menos. Exato. Isso, basicamente. Uhum. Espero que mantenham 4 ou 5 substituições na Copa, né? Por favor. Porque uma delas é garantida, o Shibazaki substituída. 2, né? Ele e Genki Haraguchi. Exato. Tiagão, falando em Haraguchi, vamos falar dos meias agora, né? A parte mais talentosa do time. Haraguchi, Juneito, Asano, Minamino, Kamada voltando aí, tendo oportunidade novamente. Kaoru Mitoma, Doan ganhando oportunidade novamente, após um tempo aí, rusgas com o nosso querido Moriaço, né? Que a gente sabe das tretas. E Kubinho ganhando chance novamente. Cada vez mais fechando o cerco para Miyoshi, né? Miyoshi já há um tempão fora. Nosso querido Nakajima, pelo jeito, fora também. Só milagre mesmo, né? Pra mim tá fora, igual Miyoshi. Triste. Miyoshi, que é um jogador que a gente gosta bastante também. Não é um bom nome, pro futuro próximo aí, mas já podia estar na seleção também. E o nosso querido Esaka também rodando, né? Verdade, o Esaka rodando. Elias, eu acho que nossa opinião é bem igual também nessa parte. Apesar do que a gente acabou de falar do Gaku Shibazaki, a gente fala o contrário do Haraguchi. O Haraguchi ele vem mostrando potencial, não tá numa grande equipe, também tá numa equipe bem sofrível alguns momentos ali. Eu consegui ver apenas um jogo no Union Berlin nessa temporada. Mas pelo que a gente vê dentro da seleção, merece ele estar lá. Ele é um cara de grupo, é um cara para segundo tempo. Quando entra bem, né? Entra bem, ou pelo menos quando entra bem não faz nada ruim, né? E é isso, né? Exatamente o oposto do Shibazaki, né? Shibazaki Exato. Piorou com o tempo, o Haraguchi ele melhorou, evoluiu, né? Exato, que com certeza se vocês voltarem lá no Rinomaru pós-Copa 2018, a gente falava que, gente, acabou o Haraguchi, não tem porquê, obrigado, valeu, mas assim, teve uma sobrevida muito maior do que a gente imaginava. De todos esses nomes aí, Elias, eu acho que tem 2 nomes que vão ter mais uma opção, mais uma chance de mostrar para que veio. Primeiro é o Daichi Kamada, que só entrou em furada jogando pela seleção japonesa, deu uma mini queimada lá atrás,
Mas bem, pelo que ele fez lá no Frankfurt, vencedor da Liga Europa 2022, junto com o Hasebe, e tá tendo mais uma oportunidade. Ritsu Doan, para quem não tá tão inteirado, saiu algumas semanas atrás sobre uma suposta briga que ele teve, uma discussão com o Moriaço e tudo mais. Isso meio que fez com que, e não que ele tenha sido suspenso, mas que ele tenha deixado de ser convocado em alguns momentos por causa desse atrito com o Moriaço. Foi uma punição indireta, né, por assim dizer. É basicamente isso que a gente vê muito em times brasileiros, né? O cara não treina do jeito que o cara quer, dá opinião na hora que talvez o treinador não goste. A gente sabe muito bem como funciona a hierarquia no mundo, principalmente no Japão. A hierarquia no Japão é um negócio levado a ferro e fogo, pro bem e pro mal. E bem, Doa para mim um jogador que joga muito, mas eu não sei até que ponto ele faz falta na seleção neste momento, até porque das últimas convocações, quando jogou, eu não vi aquele Doan que eu queria ver. E na questão do Kamada, eu acho que é mais a questão da onde é colocado o Kamada para jogar. Eu acho que se colocar o Kamada no meio de criação, eu acho que ele não tem o mesmo potencial do que ele é jogado mais para frente. Então eu acho que o Kamada, fora de posição, ele não rende tão bem, e às vezes no meio campo você tem que meio que jogar improvisado em algum canto que você não é o seu. E dos demais, todos já estão na Copa do Mundo provavelmente, não tem erro nenhum. E aí vem aquele grande negócio, né, Elias? A gente tem uma cadeira cativa no Japão também, que é a joia, né, que já está sendo lapidada também, e às vezes vem mostrando quase nada, às vezes vem ficando num banco e não vem gostando, que é o Kubo. E a questão e aí, Elias, Kubo, é bom ter a cadeira cativa, não é? É normal, a gente já espera? Qual que é a sua opinião sobre isso? Pra mim ele é banco. Sim, se for pra Copa vai ser pra banco, porque infelizmente perdeu, né, Thiago? Ele perdeu muito espaço aí nas eliminatórias, principalmente pro Ito, né, e pro nosso querido Minamino, que vem jogando bem pela seleção. Então, tanto que o Minamino, ele ganhou espaço em 2020 no time, né? Em 2019, pra trás, o Kubo tinha essa vaga aí como titular na seleção, como camisa 10 e tudo mais, né? Só que daí os dois foram comendo pela beirada e tiraram a coroa do Kubo. É complicado também, que eu acho que o Kubo, ele é aquele personagem que ele tem um status de início de carreira tão grande e tem uma certa valorização fora do mercado, que, por exemplo, o Kubo, ele vale muito mais do que, por exemplo, o Hiroki Ito, isso é óbvio, né, dentro do mercado. Mas é um jogador que ele já está chegando naquele pico que ou ele destrói até os 22 anos, ou senão ele não vai conseguir chegar numa equipe tão, né, jogar no Real Madrid como a gente espera, né. Ele é um cara que tem algumas coisas fora de campo que é meio difícil, a gente não concorda tanto, mas eu falo pra você, Elias, existe um nome muito importante quando a gente fala de Takefusa Kubo, que é o nome Roberto Tukada, né? O Tukada, ele é um dos agentes assim com o maior número de jogadores agenciados, e é um cara que agencia nomes muito relativamente pesados pro futebol japonês, que nem, por exemplo, ele é o mesmo empresário do Kamada, Shogo Taniguchi, do Hashioka, que hoje está lá na Bélgica, do Gaku Shibazaki, sabe? Outro nome interessante, talvez, que a galera do Yuto Nagatomo, do próprio Shunsuke Nakamura, que ainda está atividade jogando hoje ainda lá no Yokohaminha. Então, assim, ele é um cara que tem alguns nomes interessantes. Então, ele é um cara que tem nomes ali que ele agencia. Pô, antigamente ele era o gestor da carreira do Kawaguchi, ele é empresário do Kawaguchi. Então, é um cara de nome. Então, ter pessoas pesadas por detrás também do jogador, a gente sabe que futebol é um pouco de política. Então, tem, né, isso também. E também o Kubo é um cara vinculado ao Real Madrid, é vinculado ao apelido fora de campo de o novo Messi. Por mais que esse apelido hoje ele tá cada vez mais caindo em desuso rapidamente. Mas é um cara de nome pesado e tem sim a JFA bancando alguns nomes. A gente sabe que isso acontece e o Kubo, claro, é um deles. A campanha do Kubo em 2021/22, Elias, não foi nada feliz, né? Só foram 31 jogos, né, ao todo, 28 pela La Liga e 3 pela Copa do Rei. 2 gols, 1 por cada campeonato e 3 assistências. É uma rodagem interessante, o Kubo não é 100% titular nessa equipe, obviamente, começa muitos jogos no banco, mas
vem tendo uma constante aí, pelo menos eu acho que desde o começo de 2022, ele não tem ficado jogado quase nenhum jogo, ele jogou todos os jogos. O único problema talvez que ele tenha foi no finalzinho do mês de setembro do ano passado, que ele acabou se machucando, ficou fora ali em torno de 2 meses, quando voltou de lesão, ele acabou ficando sempre disponível e sempre utilizado e está jogando desde então. Tem até um comentário de uma possível transferência por empréstimo pro Besiktas, né? Eu sinceramente não sei se ficou olhando isso por bons olhos. Bem, se for pelo Besiktas vai jogar, obviamente. Mas assim, se isso for confirmado, aí eu acho que acaba qualquer possibilidade de jogar no Real Madrid. Né? Se ele for prestado pro Besiktas, é de lá para ser vendido para uma equipe da própria Turquia ou uma Bélgica, uma França, né? Então assim, se isso for confirmado, confirma aquela tese que eu tenho, que o Real Madrid não tem intenção nenhuma de afirmar o Kubo na sua equipe principal. Vamos ver o que vai acontecer. Thiagão, e no ataque, muito bem, né? Temos aí a dupla do Celtic, Kyogão e Maedinha, e Ayase Ueda. Lembrando que o nosso querido Osako não tá 100%, né? Tá meia bomba ainda. E mais uma vez nosso querido... pelo jeito mutou, vai dançar, né, Thiago? Vai dançar. Mesmo indo pro Japão, jogando no Vissel Kobe, fazendo um bom campeonato, né? Tem jogado bem. Pelo jeito não vai ter vaguinha pra ele nessa seleção. Mas também não posso reclamar, né? Porque Kyogão e Maeda voando no Celtic, não posso reclamar. E o Edinha voando do Kashima, né? Jogando muito bem. Ele que é um dos que mais evoluíram aí nesses 3 anos de Copa América pra cá, né, Thiagão? Que a gente teve bastante dor de cabeça com o Edinha. Mas é um cara que calou a boca, calou minha boca, calou tua boca e tá fazendo os golzinhos, né? Tá indo por merecer mesmo. Exatamente. Eu tenho só uma observação sobre a questão de atacantes. Legal, o Edinha tá por merecer, Maeda, Furuhashi também, espero nos comentários. Eu tô achando só que a gente tá levando muito pouco centroavante para esse amistoso e tudo mais. Eu sinceramente, obviamente o Furuhashi não joga como centroavante, ele até dá pra improvisar, mas não é o bagulho difícil dele. O negócio dele é segundo, né? Segundo exatamente. O Edinha, eu acho que, até porque no Kashima joga ele e o Suzuki, né? E aí tá outra reclamação da torcida corneteira japonesa pedindo o Suzuki, mas aí como é o Kashima e tal, e tem uma grandiosidade do Kashima, a galera pede o Suzuki, mas assim, pra mim pedir o Suzuki na seleção hoje é meio absurdo, sem condições, né? Mas se, né, o Osako não tiver condições de ir pra Copa e tudo mais, até porque eu acho que pro motor ir pra Copa do Mundo, ele depende muito de fazer uma campanha extraordinária, porque voltar pro Kobe foi meio que um tiro na água também, porque o Kobe a gente sabe da situação que ele tá, passou de fase na CL, um grupo ridículo, mas dentro da seleção japonesa, dentro da J-League, o Kobe é um time é um time mágico que não funciona dentro de campo. Então, eu até gostaria de abrir mão, talvez ali de um meia, sabe por que meu medo, Elias? Chegar o momento ali de você ter que improvisar um Minamino de centroavante, improvisar, sabe? E o detalhe, improvisar o Kamada, sabe? Aí eu acho meio zoado, né? E o detalhe, né? Tanto o Furuhashi quanto o Maeda, eles não são centroavantes, né? O Maeda e o Furuhashi, eles não jogam de atacantes. O atacante do Celtic é o Giacomakis, né? Então tipo assim, fica muito difícil, né, de você imaginar aí o Daisen ou o Furuhashi improvisado. Até pode funcionar, claro que pode. A gente depende muito da conversa, depende muito do jogo e tal. Mas qual que é o negócio que a gente bate aqui e fala, eles estão sendo chato pra caralho e tal. Mas eu acho que a questão dos jogadores é o seguinte: o Japão, ele vai entrar num tiro curto da Copa do Mundo que não tem margem de erro. O Japão não tem margem de erro. Então, não tem que improvisar jogador, tem que levar o cara melhor para aquela posição e fim de papo, entendeu? Para pelo menos perder com os melhores, com os 11 melhores e mais 2 ou 3 que vai entrar ali no meio do decorrer do jogo. Então, o Maeda, né, que até teve uma lesão, o Furuhashi tem uma lesão fodida também. Duas, teve né? Duas, na verdade. E assim, no final das contas, na temporada no grosso, no geral, o Furuhashi ele teve ali 33 jogos na temporada, contando tudo, né, Liga Europa, Copa da Escócia e tudo mais. Tem 33 jogos, 20 gols e 5 assistências, né? O Daisen teve um pouquinho menos, 22 jogos.
né? E teve 8 gols e 5 assistências na temporada como um todo. Então são jogadores que têm sim um fora do gol, mas como você falou, eles têm um homem de referência na frente e normalmente não é eles. A não ser que em algum momento da partida eles acabem fazendo um rodízio e trocar, mas não são os caras de jogar dentro da área, né? E infelizmente o único nome que a gente tem na seleção de dentro da área mesmo, né, com um faro de gol, infelizmente é só o Osako, né? Eu sinceramente nem gosto do Minamino improvisado porque ele não joga nessa posição. Acho que o Kamada pode ser o melhor cara para ser improvisado nessa posição de centroavante, mas é só, né? A gente ainda carece de ter um centroavante fixo, então espero muito que volte o Osako. Só que assim, para voltar o Osako, alguém vai rodar. Será que vai rodar o Edinha? Entendeu? Será que pode rodar o Daisen Maeda ou vai rodar alguém do meio campo? Sinceramente não sei, espero que rode alguém do meio campo, né? Por exemplo o Hitsudoa, né? Pode rodar o Hitsudoa e colocar mais um centroavante, mas aí vai depender, claro, do Muriaço e de como o Japão vai jogar esses próximos amistosos. Porque a Asano rodar é difícil, né? Não, isso é impossível, a Asano na Copa, isso aí não existe. Asano e Sasaki, né? Um namorado, um é namorado do Moriaço, outro é namorado do nosso querido lá do... Putz, esqueci o nome do presidente, do Tashima. Isso. Então, assim, como esses caras também são meio cabeleiros, e o problema é que o Asano acabou, né, correspondendo, né, nas rodadas ali das eliminatórias, então é isso, né? A gente tem que aceitar que tem toda a seleção tem os seus caras ali, a gente pode aceitar ou não. Basicamente é assim que funciona. Mas Elias, sobre os adversários, rapidamente, até porque a gente falou bastante sobre a convocação, mas bem minuciosamente. Vamos falar um pouquinho dos adversários, o que a gente pode esperar. E assim, já dando na cara onde a gente pode ganhar e aonde a gente tem que se torcer para perder de pouco. Basicamente isso, os próximos jogos da seleção japonesa. Bom, a convocação do Brasil é o time completo, então vai ser um jogo, Exato. Um jogo muito difícil, né? O nosso querido Tite, ele não poupou jogadores, né? Um time azão mesmo. Até porque o que a CBF tá ganhando pra esse amistoso contra o Japão tem que a seleção máxima mesmo, né? Mas ó, modéstia à parte, o Brasil não perde um jogo, Elias, pasme, desde 15/11 de 2019, perdão, 2019 não, foi um pouco depois, 2021, 10/7 de 2021, acabei vindo uma derrota errada, que foi Japão e Argentina contra a Copa América. Então, desde o mês 7 de 2021, o Brasil não sabe que é perder uma partida de lá pra cá. Então, passou toda a eliminatória, alguns empates, alguns jogos ali meio ruins, mas o Brasil passeou, né, na eliminatória e tá aí invicto aí há muito tempo. Então foi na final? O último jogo foi a final que eles perderam, né? Foi a final contra a Argentina 1-0 lá na Copa Maracanã, América, de lá pra cá. E eu voltando aqui olhando, acho que antes dessa derrota também o Brasil só perdeu pra Argentina em 2019. Então assim, o Brasil vem só de... né, o Brasil obviamente muito grande dentro da América do Sul, né, maior seleção e tal. Então é isso, a hegemonia do Brasil é inquestionável dentro do futebol sul-americano. Então, Diegão, fazendo uma pequena previsão aqui, o Paraguai vence a equipe do Paraguai. Não vejo assim, o Paraguai tá naquela famosa época de transição, né? Inclusive a equipe treinada pelos irmãos Esqueloto, né? Você deve conhecer muito bem. Inclusive, bons nomes. Inclusive o Barros Esqueloto, né? O atacante, foi parceiro do Takahara no Boca. Jogaram juntos. Olha aí. Fizeram a duplinha. Temos um programa sobre o Takahara completo, dá uma olhadinha depois, né, bem legal, vale a pena conferir. Contra o Brasil, eu acho que vai perder, né? Muito difícil, né? O time em boa fase, só um milagre mesmo. Se jogar bem, perde por pouco e o Brasil é criticado pela postura. Assim como, por exemplo, quando o Brasil ganhou só de 1-0 em alguma equipe, empatou com o Equador em 1-1, um jogo que teve 2 jogadores expulsos e tudo mais. Assim, o Brasil foi meio que criticado. 0-0 contra a Argentina, né? No final de 2021 e tudo mais ali, mas fora isso é muito difícil, eu acho muito difícil, assim, pra não falar impossível o Japão ganhar do Brasil. Eu acho que atropela a seleção de Gana tá mais ou menos. Entre Chile e Tunísia ainda tá pra vir o adversário, né, mas se enfrentar o Chile, perde pro Chile e ganha da Tunísia. Eu ainda prefiro que venha o Chile, pela questão da dificuldade do futebol. Pela questão física, né? Pela questão física, a Tunísia é um futebol interessante, físico também, mas eu ainda prefiro de qualidade. Dando uma olhadinha aqui, Elias, a seleção do Paraguai, ela obviamente ficou em 8º, né,
na classificação, completamente sem chance nenhuma de chegar na Copa do Mundo. A última vitória que a seleção do Paraguai teve jogando foi um Paraguai versus Venezuela, 2-1 Paraguai, isso no mês 9 de 2021. De lá para cá teve ali um empate honradíssimo contra a seleção da Argentina em casa, e fora isso, meu irmão, só pancada, um empate ali com 0-0 contra a Colômbia. Então assim, o paraguaizinho também triste, né? Então perdeu os últimos 4 jogos, então muito complicado. A seleção de Gana a seleção de uma coisa engraçada que o melhor jogador do Paraguai, você vai daqui agora, o melhor jogador do Paraguai é o Matias Galarza. Olha aí, adivinha por quê? Por quê? Onde que joga o Galarza? Não tenho a mínima ideia. No Verdão, né, cara? Joga no Verdão, joga no Grande V. Joga no Coxa? Aham. Olha aí, então temos um Coxa 2, então perdemos. Perdeu contra o Coxa 2, não tem como. Contra o Coxa não tem jeito. Quanto à seleção de Gana, eu acho interessante a seleção de Gana, porque além de amistosos, eles têm ali... Eles passaram por eliminatórias e já estão jogando, ou jogaram, né, a parte final ali das eliminatórias para a Copa do Mundo, final ali da Copa das Nações Africanas, e já vão emendar já uma primeira fase das eliminatórias da Copa Africana de Nações pro ano que vem. Então, assim, as seleções africanas têm uma agenda muito apertada, né? Eles têm muitos jogos, né? Uhum. Então, assim, vendo aqui, a seleção de Gana, obviamente, não tá tão ruim como o Paraguai, mas a última vitória de Gana, né? Você fala assim, puta, essa vitória foi incrível, né? Até porque perdeu para Comores, né, no começo do ano ali, pela última fase ali da Copa das Nações, e a última vitória de Gana foi no dia 14/11, pela segunda fase ali das eliminatórias da Copa do Mundo, 1-0 contra a África do Sul. De lá pra cá, vários tropeços, alguns empates, e a seleção de Gana realmente joga bastante. Tá num grupo bem fácil, né, dessa primeira fase da Copa das Nações Africanas, com Madagascar, República da Centro-Africana, né, Angola, tudo mais assim, e tá, né, acabou se classificando para a Copa do Mundo, e tá num grupo bem complicado com Portugal, Coreia do Sul, Uruguai, e bem, né, é uma campanha talvez não muito regular, mas ainda uma equipe muito física. Eu espero que o Japão ganhe, tem todas as condições de ganhar de Gana, mas tem que tomar cuidado, né? O time africano, se você bobear, meu irmão, tu vai tomar um gol de cabeça, eles vão se fechar ali com uma linha de 3, 4 atrás e você se ferrou, né? Então tem que ter cuidado, mas o Japão muito mais qualificado que Gana, com certeza. Tiagão, e lembrando que a África tem aquela loucura de ter a Copa Africana de Nações de 2 em 2 anos, né? Não é de 4 em 4, igual nos outros continentes. Então, é uma agenda frenética mesmo lá na... E um detalhe, né? Tudo bem, eles lá na África, na sua grande parte, são equipes caseiras, jogam nos campeonatos locais e tudo mais. Algumas seleções têm mais jogadores na Europa, mas lá não tem essa de vamos convocar só os J-Leaguers, não. Lá, os caras, se eles puderem ter força máxima, é força máxima sempre, né? Então, assim, o futebol africano, por mais que a gente tenha algumas seleções bem clássicas, né? Tunísia, né? Argélia, né? Nigéria, né, Camarões, Costa do Marfim, Mali, tem o Egito, né, Gana, Senegal, entre outras aí. A gente tem algumas equipes que estão no segundo escalão, que estão voltando para o primeiro, que ficam ali baldeando, né, a troca de primeiro nível e segundo nível do futebol africano, e é um futebol a se respeitar. Pode ser tecnicamente um pouco inferior do que o Japão, mas é uma seleção muito física, muito rápida, muito forte, e a gente sabe que isso vence jogo, e isso não é demérito, né? Então essa é a qualidade dos caras, é o nível deles, é a ideia deles de futebol, e o Japão tem que tomar cuidado, porque a gente já tomou muito pau também de seleção africana, assim como já ganhou também, então no grosso, né, é um negócio ali muito bem pareado, mas a gente, claro, é Team Japão, a gente acredita assim na qualidade do futebol japonês. E o nosso querido Chile ou Tunísia, o que você acha? Bem, eu ainda prefiro a seleção do Chile até pela questão de como a seleção do Chile joga. Eu acho que a Tunísia é um futebol muito parecido com o Gana, e eu acho que a seleção do Chile, ela é um futebol mais parecido ali com a seleção brasileira. O Chile também não se classificou para a Copa do Mundo, também está em transição, mas é um futebol bem de toque, muita catimba, jogador que segura jogo. Então, pela questão de estilo de jogo, eu prefiro a seleção sul-americana do Chile, que também não está vivendo, obviamente, bons resultados, fora de Copa do Mundo, né? A última vitória também já faz um tempo que acontece, né? Eles não ganham desde o mês 10,
foi ali 3-0 contra a Venezuela, de lá pra cá foi só pancada, mas na questão da escola, né, esse termo que tá muito velho, a escola de futebol chilena, né, a gente acha mais interessante, mas isso é bordão de gente velha. Mas vamos ao que interessa. Vai perder pro Brasil? Então, pra mim esse é o jogo mais importante, né, pela questão da rivalidade que a gente tem e tudo que envolve futebol. Rivalidade que a gente inventou. Né? Que a gente inventou, a gente sabe da qualidade, e eu acho que é o jogo mais parecido que a gente vai ter contra a Espanha. Espanha não, mas contra a Alemanha. Eu acho que o futebol brasileiro se assemelha muito ao futebol alemão, dessa força, dessa pressão, né? O futebol espanhol tem uma outra ideia, mas ainda o futebol também muito europeu, muito forte. Por mais que as duas seleções não estão nos melhores momentos do mundo, né? Não estão no topo do topo, não é top 3 do mundo, mas ainda assim está entre os 10 fácil. Então, o jogo contra o Brasil talvez seja o jogo mais importante. E o problema, né, Elias, por ser o segundo jogo, se o Japão vem de uma vitória malemar, 1-0 contra o Paraguai, vem de um empate contra o Paraguai, vem contra uma derrota do Paraguai, isso vai afetar muito, mas muito assim, sabe? Capaz do Morelos querer mudar a seleção. Você sabe, né? A galera adora fazer esquemas loucos contra o Brasil, né? Vir com uma equipe mista, vir com uma loucura contra o Brasil e esse jogo acabar não ter a importância técnica que deveria ter. Então acho que espero que o Japão jogue bem contra o Paraguai, chegue bem focado pro Brasil, dependente de acontecer, aí pode testar o que quiser contra a Gana, teste o que quiser contra o Chile, mas esses dois primeiros jogos são muito importantes. O primeiro, não pela questão tática, mas sim pela questão de como que o Japão vai jogar e como ele vai levar isso como repertório para jogar contra o Brasil. E aí depois acontece nos últimos, só tiver contra a Gana, se tiver os 4 mesmo, aí é para testar mesmo e tirar as últimas dúvidas do Moriaço, porque depois disso não tem mais chance para estar testando assim muita coisa e inventando muita coisa também não. Imagina, o Japão ganha do Brasil com gols de Shibasaki e Asano. Aí eu prometo até o final da Copa não reclamar de nenhum deles, mas a gente sabe que isso é muito fanfic. Semana que vem estamos de volta depois dessa, Thiago. Tamo junto, valeu Elias, valeu todo mundo que tá ouvindo. Fiquem aí de olho no jogo da seleção, nas informações que a gente vai colocar, sempre atualizando ali o Japão quando jogadores embarcarem pro Japão, começar os primeiros treinos. E a gente volta numa próxima oportunidade. Uma ótima semana, tamo junto. Valeu. É isso aí, galerinha. Hiromaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, abração. Abraço, tchau, tchau. Sayonara.